Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei. Em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. No vale das sombras o mal é vão temer, se vos tenho ao meu lado, por que desfalecer? Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Puseste minha mesa para o festim real, ungiste minha cabeça com óleo divinal. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Transborda em minha taça o misterioso vinho, consolo e alimento ao longo do caminho. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. A luz e a graça vossa sem fim me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Minha amiga, meu amigo, feliz domingo, feliz Páscoa semanal. De novo, hoje nós contemplamos o nosso pastor que é Deus, o nosso pastor que é Jesus. Não podia ter uma forma melhor de começar o encontro de hoje senão cantando este salmo, Salmo 22, o Salmo 23, que conhece tantas versões, não é, na língua portuguesa. Esse salmo que a liturgia nos oferece no dia de hoje como forma de responder à palavra de Deus na primeira leitura, que é um texto que nós encontramos de Jeremias no capítulo 23, de 1 a 6. O evangelho de hoje continua aquela experiência dos cristãos na semana passada, dos discípulos de Jesus que foram enviados. Quando um discípulo é enviado, ele se torna um apóstolo. Apostelo é o verbo em grego que significa enviar, não é? Daí vem a palavra apostolado e todas essas palavras que a gente já conhece, nós meditamos sobre isso a semana passada. O evangelho de Marcos é um evangelho que foi escrito para cristãos que não são de origem judia, que não são de origem hebraica, muito provavelmente para uma comunidade daqui, da cidade de Roma. E o intento desse evangelho, o objetivo desse evangelho era preparar aqueles que iam se batizar. Ora, o Salmo 23, ele é um salmo batismal.
Vocês imaginem aqui na Basílica de São João do Latrão, a Basílica de Cristo Salvador, né? Essa é uma basílica que ela é do século IV depois de Cristo, não é, da época do edito de Constantino, que dá a paz para a igreja. E é uma basílica já muito grande, e a fonte batismal ela está fora do prédio que é da basílica da igreja mesmo. Então ali era esse batistério, que era uma piscina, não é? Uma piscina de 8 lados, não é? Que isso fazia lembrar que os cristãos estavam mergulhados em Cristo, que é esse dia novo, o 8º dia, não é? Que para nós hoje é a imagem desse dia do domingo. Ou seja, mergulhar no batismo é receber a graça de entrar numa nova criação, ser recriado por Deus. Então esses cristãos eram ali mergulhados nessas fontes, se vestiam de vestes brancas e saíam todos com as suas luzes na mão, e iam em procissão, voltando para dentro da basílica, para o interior da basílica, cantando salmos como esse, o Salmo 23, vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, o Senhor me conduz para as águas tranquilas. As águas tranquilas são essas águas do próprio batismo, que simbolizam aquelas águas do Mar Vermelho que o povo de Israel atravessou, agora no meio da noite, porque o batismo era feito durante a vigília pascal, na noite, eles vestidos de roupas brancas, com as tochas na mão, entrando dentro da igreja, porque agora eles eram os iluminados, os fotismoi, aqueles que tinham recebido a luz, e eles entram cantando isso, né? Que Jesus que Deus é o seu pastor, que os conduziu para essa fonte de água viva que jorra, como nós lemos no Evangelho de São João, né, quando Jesus morre na cruz, o seu lado é trespassado e jorra sangue e água. Então essa é a água daqueles que creem em Cristo, essa água nova que Jesus tinha prometido à samaritana, dizendo, se tu soubesses quem é que está falando aqui contigo, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva, essa água que nós sabemos que jorra para a vida eterna. Portanto, cantar esse Salmo do Bom Pastor é cantar essa certeza de que Jesus nos conduz para essas águas tranquilas, que são as águas do nosso batismo, águas com as quais o Senhor nos limpa, nos purifica, e ao mesmo tempo água com a qual o Senhor mata a nossa sede. E por isso, como diz o Padre Zezinho, e cada dia me batizas outra vez, me fazes reviver, me fazes renascer, eu quero água desta fonte de onde vens. Então o batismo é uma fonte que jorra para a vida eterna, no sentido que ela está jorrando todo dia. Todo dia o Senhor nos renova, todo dia o Senhor nos mergulha nesta água, para que a gente possa ser embebido dessa fonte. A gente não só beba dessa fonte, mas a gente seja embebido, a gente seja bebido também por essa fonte que é o próprio Cristo. Nós somos assimilados a Cristo, e Cristo quer nos assimilar, nos tornar semelhantes, símiles, iguais a Ele. Então esta beleza dessa palavra de Deus desse domingo, que nos faz pensar em todas essas coisas belas e bonitas. Olha, a primeira leitura, não é, nos faz ver através do profeta Jeremias uma coisa. Ele diz, o profeta está falando para os profetas de Israel, para os pastores de Israel. Pastores significam todos aqueles que têm alguma forma de responsabilidade, todos aqueles que têm uma forma de autoridade. São pastores os profetas, aqueles que devem ensinar o povo, devem conduzir o povo por meio do ensino. São profetas os sacerdotes, são profetas os reis, são profetas os homens do exército, e hoje a gente poderia dizer, são pastores, melhor dizendo, são pastores os pais de famílias, as mães de família, todos aqueles que têm uma obrigação diante dos outros, uma responsabilidade diante do outro. Mas quem é que não tem responsabilidade diante do outro? Quem é que não tem responsabilidade diante do outro? Mas nós não podemos ser como Caim, que diz assim, eu por um acaso sou guarda do meu irmão. Sim, nós temos responsabilidade pela vida do nosso irmão. Nós podemos ajudar a conduzir o irmão. Portanto, de alguma forma, todos nós somos ovelhas e, ao mesmo tempo, todos nós somos pastores uns dos outros. Temos responsabilidade pela vida um do outro, para nutrir o outro, para fazer o outro crescer, para fazer o outro se sentir bem. E aí Deus diz hoje para os pastores,
Ai dos pastores que deixam perder-se, dispersar-se o rebanho de minha pastagem. A pastagem deve ser apenas a pastagem de Deus. O alimento deve ser Deus mesmo. E ai daqueles, e ai de nós quando não permitimos o outro que tenha acesso a Deus. Não é que deixamos com que os outros se percam. Aí diz Deus: deste modo, diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes deles. Eis que eu irei verificar isso entre vós e castigar a malícia das vossas ações, diz o Senhor. Eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e se multiplicarão. Portanto, esse rebanho de Deus é o seu povo, era o povo de Israel, mas agora somos todos nós que pertencemos ao rebanho de Cristo, que é a igreja. E o Senhor justamente nos promete isso, que vamos retornar a Ele. Olha o que Deus diz aqui: suscitarei para elas novos pastores, que as apacentem, não sofrerão mais o medo e a angústia, e nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer porque tu prometes na tua palavra que nenhuma angústia, nenhum medo vai mais nos fazer sofrer. Nós te agradecemos porque tu prometes que nós não nos perderemos. Por que as ovelhas não se perdem? Porque Jesus é aquele tipo de pastor que é capaz de deixar 99 ovelhas no aprisco para ir em busca de uma ovelha que se desgarrou. Ele vai em busca da ovelha desgarrada e ele volta com essa ovelha desgarrada no seu ombro, para que ela sinta o cheiro do pastor. Papa Francisco gosta muito de dizer aí, não sei, pastor com cheiro de ovelha. Mas o pastor ganha o cheiro da ovelha justamente porque entra em contato com ela, porque a pode abraçar, porque a agarra, porque traz nos seus ombros. Mas a ovelha também, na medida que é carregada pelo pastor, ela vai adquirindo o cheiro do pastor e ela não perde mais o faro do pastor e ela vai atrás do pastor onde ele estiver. Pois bem, Jesus é esse pastor bom. Olha o que nos diz o Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 30 a 34. E essa cena do Evangelho de hoje prepara um longo período que nós vamos ficar agora do 17º domingo, que é a próxima semana, até o 21º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho de João no capítulo 6, que é o do milagre do pão que Jesus dá para as multidões. Mas essa cena do Evangelho de hoje começa a preparar essa imagem de Jesus que alimenta o povo faminto, as suas ovelhas famintas no deserto. O Evangelho de hoje nos diz o seguinte: os apóstolos reuniram-se com Jesus. Reuniram-se. Jesus dizia, Deus dizia na primeira leitura que esse pastor iria reunir, ele como pastor reuniria as ovelhas dispersas. Jesus é o novo pastor. Ele agora está reunindo aqueles apóstolos que ele tinha mandado. Os discípulos enviados se tornam apóstolos, porque apóstolo significa enviado. Jesus mandou os seus discípulos e agora ele os reúne. Cada dia de domingo é para a igreja dia de assembleia, eclesia, e se diz em grego, que é a tradução do kahal, em hebraico e em latim se diz eclésia, que dá igreja na língua portuguesa. Igreja significa reunião, assembleia, convocação. Jesus nos reúne. Por isso que depois de cada missa, quando o padre faz a saudação apostólica, né, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, como é que a gente repete? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Assembleia significa isso, igreja significa isso, reunião. E nós bendizemos a Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não sei se vocês já viram, existe na iconografia bizantina uma imagem de um Cristo, não é, crucificado. O Cristo crucificado bizantino parece muito mais que é o Cristo que está num trono. A cruz bizantina, ela é um trono. E o Cristo ali não tem a posição de alguém que está morto, com a cabeça caída, como de forma representado na iconografia latina. É um Cristo de cabeça erguida em cima do trono, como quem está sobre
na cruz como se estivesse no seu trono. Mas tem uma coisa ali que, se o Cristo latino tem a cabeça do Cristo que cai e morre, o Cristo bizantino tem uma coisa que tem uma deformação. O Cristo parece estar assim meio torto, ele está em pé como cordeiro que ferido, mas de pé, mas ele é assim com meio torto e sobretudo uma protuberância no ventre, é uma barriga, parece estar com uma barriga inchada, não é? E o que é que significa aquilo? Aquilo nos lembra o que Zacarias canta no Benedictus, pelas vísceras da misericórdia do Senhor nosso Deus. Aquilo ali é as vísceras de misericórdia de Deus, é como se disse assim, aqui está o amor de Deus todo manifestado. A palavra vísceras em grego se diz splankna, que é uma palavra que poderia ser traduzida também como útero. Um homem não tem útero, então Deus representado como o pastor, não é? Jesus como o pastor, então ele tem as vísceras de misericórdia, o ventre de misericórdia, ventre de compaixão. Padre Zezinho, né? Canta: um Deus apaixonado mandou o seu recado. A compaixão significa a capacidade de sofrer, mas significa também ter amor. Interessante, os alemães, quando ele quer dizer que uma pessoa está apaixonada, né? Um homem está apaixonado, diz assim: ele hat den Schmetterling im Bauch. Ele tem borboletas na barriga, que é como se fosse a barriga ficasse fervilhando, né? Porque tem Schmetterling im Bauch, está apaixonado, né? A barriga está ali como as vísceras um pouco se treme. O apaixonado é esse que sente dentro das suas vísceras. O Deus apaixonado, o Deus que sente paixão, o Deus que sente amor pelo ser humano é justamente isso. Então essa imagem desse Cristo na cruz, que é realmente o pastor que entrega a vida pelas suas ovelhas, é esse Deus, não é, que tem grande amor pelo seu povo. Então esses apóstolos que foram reunidos, não é, começam a falar com Jesus, contam para Jesus tudo aquilo que eles tinham feito, tudo aquilo que ele tinha ensinado. Assim você e eu, em cada semana nós participamos da missa e no final, o que é que o padre diz? Não é? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Nós recebemos um mandato, que é o mandato missionário, que é o mandato de, durante a semana, anunciar aquilo que nós ouvimos em cada domingo na liturgia, viver o que nós ouvimos em cada domingo na liturgia. A cada domingo a gente volta de novo e primeiro a gente é reunido. E a gente é reunido para contar a Jesus o que foi que a gente viveu. Por isso é uma coisa que seria muito boa. Nunca chegue na missa em cima da hora da missa, não. Chega antes. Chega um quarto de hora antes e começa a falar com Jesus. Conta para ele o que é que você viveu, o que foi que você experimentou da palavra durante a semana. Aí você começa a preparar o seu encontro com Jesus, que vai te falar nesse domingo. E tem uma outra coisa, se você puder, também não saia logo correndo da missa, não. Fica ali um tempinho. Você sabe que a presença real de Jesus em você, o sacrário da sua igreja, Jesus está realmente presente o tempo inteiro, não é verdade? A hora que você chegar, Jesus está lá. Mas você sabe que depois que você recebe a comunhão, enquanto o pão da Eucaristia não se dissolve em todo dentro de você, ali a gente pode dizer que tem essa presença eficaz, viva, eucarística de Jesus dentro de você. Ainda por um quarto de hora, a gente diria que a gente está sob esse impacto dessa presença sacramental de Jesus dentro de você, pela Eucaristia, pela comunhão que você fez. Seria interessante você degustar essa presença de Jesus dentro de você, saborear essa presença de Jesus em você, conversar com Ele, que é o seu pastor, Ele que te nutriu, Ele que está dentro de você. Você não vai perder depois essa união com Jesus se você a conserva pela vida fora. Mas aquele momento é um momento especial. Então seria interessante que as nossas assembleias, quando o padre diz: ide em paz, o Senhor vos acompanha, não é para sair todo mundo escarreirado de dentro da igreja, não. Fica. Permanece. Às vezes os pobres dos padres hoje em dia fazem assim também, né? Nem tem tempo mais de fazer ação de graça, porque já tem uma missa ali na comunidade, não sei o que, termina e vai. Não, seria bom também se a gente pudesse degustar, saborear essa presença de Jesus, gostar dessa presença de Jesus dentro de nós, sentir o gosto dessa presença, contando para Ele, não é? O que foi que nós vivemos, o que foi que nós fizemos experiência. Aí Jesus
quando os seus discípulos chegam e começam a contar tudo que eles tinham ensinado, Jesus diz para eles: vinde sozinhos para um lugar deserto. É isso que eu estava dizendo a vocês, né? Criar esse lugar deserto antes da missa, depois da missa, para conversar com Jesus. O deserto é o lugar da formação. A palavra deserto em hebraico significa lugar de onde vem a palavra. A gente ouviu o profeta Isaías que diz: eis uma voz que grita no deserto. Mas para nós é mais do que uma voz que vem do deserto. É uma palavra que vem do deserto. É certo que a palavra vem com uma voz. A gente é capaz de reconhecer a voz. O livro do Cântico dos Cânticos fala da voz do amado. Então, reconhecer a voz do nosso amado presente na Escritura. E às vezes a gente conhece a palavra de alguém, né? Às vezes você pega um texto, não sabe quem foi escrever, mas como não, isso aqui tem um estilo de fulano, isso aqui tem um estilo de fulana. Você sente o estilo da pessoa, não é? Ou então às vezes uma pessoa imita tão bem o estilo da outra que você até confunde, pensa que o texto é de um e às vezes é do outro, que o outro está imitando aquele estilo. Então a gente é capaz de reconhecer a palavra e também é capaz de reconhecer a voz e a palavra de Deus. Mas aqui temos essa palavra, o deserto. O deserto foi aquele lugar onde o povo de Israel foi educado. Deserto significa um lugar de educação, é um lugar onde Deus forma e é um lugar onde Jesus forma. O povo levou 40 anos no deserto sendo formado, porque no deserto Deus forma um povo, como nós estamos ouvindo durante a semana a leitura do livro do Êxodo, e é um lugar onde Deus purifica o seu povo da experiência de ter sido escravo no Egito. Então, quando Jesus leva os seus discípulos para o deserto, leva você e a mim para o deserto, é para formar o coração. Como diz o profeta Oséias, né? Eu vos atrairei ao deserto e falarei ao vosso coração. Deus fala através de Oséias. Então, o deserto é esse lugar onde Deus leva cada um e cada um de nós para o descanso e para formar o nosso coração. O Evangelho diz: havia de fato tanta gente chegando e saindo que os discípulos não tinham tempo nem para comer. A gente precisa encontrar tempo, não é? Para fazer o bem, para nos entregar nas nossas missões de vida, mas temos que encontrar tempo também para o descanso, não nos consumir. Estou vendo alguns padres aqui que estão participando dessa live, né? Meu irmão, encontra tempo para você, não é? Tempo para a sua alma, tempo para o seu coração, o tempo diário da sua oração. Mas se você pode, durante um dia da semana, né? Um dia de retiro durante o mês, quem sabe, não se queime inteiramente, não. Dê tempo para o seu Senhor. Coloque óleo na sua lamparina, isso é preciso, não é? Senão o pavio da gente fica curto, não é? E de repente está agitado, não sabe mais ter paciência, nem nada disso. Por quê? Porque a gente está se consumindo, porque a gente está se queimando. E a gente precisa saber a quem é que a gente está servindo. Não é? Reconhecer Jesus aqui presente, ter intimidade com Ele, ficar sozinho com Ele. Então Jesus disse, chamando eles para ir, não é? Para um lugar à parte. Então foram sozinhos, não é? Isso aqui é interessante, essa palavra, katidian. E sozinho significa também esse sozinho, e com aquilo que é da gente, e com os nossos pertences, e com a nossa vida, com a nossa existência, com aquilo que a gente está sofrendo, com aquilo que nos está angustiando, nos fazendo chorar, nos fazendo rir, nos fazendo ter esperança, com tudo aquilo que a gente é, levar todo o nosso ser e ficar com Ele nesse lugar deserto, tomar, né, distância, ir para esse lugar deserto e afastado. E aqui diz o Evangelho, né? Muitos os viram partir, reconheceram que era o Senhor, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. O povo às vezes não dá sossego para a gente, como não dava sossego para Jesus. É também interessante não perder a paciência com as pessoas, né? Não perder a paciência com o povo. E foi o que aconteceu aqui com Jesus. Mas aqui tem um dado interessante, que essas pessoas que vão a pé, não é, para esse lugar deserto, é justamente essa imagem do êxodo que acontece. Eles saindo de todas as cidades correram a pé. E eu fico pensando nisso, né? Porque na Bíblia tem sempre essa tensão entre a cidade e o campo, não é? Está isso muito presente em toda a Bíblia. O Novo Testamento é sobretudo mostrando como nas cidades tem um povo que pertence a Deus, mas esse povo também muitas vezes precisa aprender a deixar a cidade e ir para o lugar deserto. 2 tipos de leituras a gente poderia fazer aqui, não é? Pensando naqueles que são os responsáveis pelas nossas cidades. As nossas cidades estão adoecendo as pessoas, estão adoecendo as famílias, estão adoecendo os filhos pela violência, por uma propaganda, né, de que nos leva sempre ao consumo, por falta de espaço. Eu fico pensando na rua onde eu nasci.
porque eu nasci na cidade de Santo Antônio de Jesus. Eu nasci, me criei, até hoje moro na rua onde eu nasci. Só fiz mudar de lado, porque a casa que eu nasci era do outro lado da rua, mas até hoje eu estou lá na mesma rua. Só que quando eu era pequena, a minha casa tinha quintal longo, eu podia subir, descer, brincar, a gente podia brincar na rua. Os meus sobrinhos netos não podem mais fazer isso, porque é tanta moto correndo, é tanto carro, é tanta agitação, não tem espaço. Mas as cidades vão crescendo sem praças, sem jardins, sem áreas verdes. Eu fiquei bobo quando eu cheguei na Europa, porque eu pensei, quando eu cheguei em Frankfurt, quando o avião estava descendo, eu fiquei bobo porque eu vi tanto verde na cidade. Eu pensei que assim, uma metrópole da Europa não ia ter cidade, não ia ter lugar verde, mas ao contrário, aqui na Europa vocês veem quando de vez em quando eu estou num jardim, estou num parque, fazendo um filmato, fazendo alguma coisa, mostrando para vocês como as cidades aqui sabem preservar esses pequenos oásis, esses lugares desertozinhos, né, onde a pessoa pode ir com tranquilidade, ficar embaixo de uma árvore, sentar-se num banquinho e ouvir uma cigarra que canta, um passarinho. Como os nossos políticos precisam aprender a construir cidades habitáveis, cidades que sejam sinônimo de saúde para a sua gente, onde tenha lugares desertos. Políticos que estão me vendo, vereadores que estão me vendo, aprendam a construir cidades sadias para o povo dos quais vocês são pastores e são autoridades. Tudo quanto é praça agora a gente quer fazer praça, estacionamento, lugar onde botar o carro, porque o comércio, porque não, gente, vamos aprender a isolar áreas verdes, lugares onde a gente possa entrar em contato com a natureza e estar mais tranquilo e refazer o coração da gente, encontrando paz, pequenos oásis. A nossa cidade precisa de pequenos oásis, como Jesus agora saiu para fazer essa terapia com os seus discípulos. Quais são os espaços de terapia? Por favor, manda esses vídeos aqui para o político da sua cidade, para o prefeito, para o vereador. Na semana eu fiz um aí que um amigo meu que está nos Estados Unidos, que ele mandou para os vereadores tudo que ele conhecia lá no oeste da Bahia e aí por Goiás. Faz a mesma coisa, manda essa gente parar e refletir. Essa gente começa a viajar, começa a ver o mundo em volta, começa a sonhar uma cidade diferente, que promova a vida, que dê saúde às pessoas, lugar onde se possa caminhar, onde se possa exercitar. Como é triste ver esses pastores, essas autoridades descomprometidas com a sua gente, descomprometidas com o seu povo, sem sentir isso que Jesus sentia, compaixão, sem ter paixão pelo seu povo. Às vezes eles ganham muito dinheiro, né, e fazem suas casas em condomínios, quem quiser que se lixe, que viva em qualquer lugar e de qualquer forma. Mas você também aprenda a criar oásisinhos, né, no pequeno espaço da sua casa, um cantinho verde, uma plantinha, um lugar onde você também possa olhar e refazer o seu olhar sobre a sua vida, sobre a sua existência. Uma plantinha que você pode ter ali num cantinho da casa e que você vê crescer. Vai sentindo a transformação dela. É importante a gente ir ter esses lugares afastados, onde a gente possa ir refazer a existência da gente. Tudo bem, Jesus chegou do outro lado e já viu toda essa gente ali de quem ele sentiu compaixão, e Jesus diz porque, Marcos diz porque foi que Jesus sentiu compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor, e ele começou a ensinar aquelas pessoas. Peçamos a Jesus que ele também nos ensine a cada dia, nos ensine através da sua palavra, nos ensine através da liturgia, a cuidar de nós como ele cuida, a ter amor por nós como ele tem. Quero desejar para você, minha amiga, meu amigo, um domingo abençoado, uma feliz Páscoa semanal, que seja realmente uma renovação desse êxodo, não é, que nós vimos acontecer aqui agora nesse evangelho, que a gente saia dessa cidade interior muito povoada e às vezes muito confusa, para entrar dentro desse espaço de deserto dentro de nós, para ali mais uma vez nos confrontarmos com o olhar do Senhor e com a sua compaixão por nós. O Senhor, aqui diz Marcos, que compaixão do povo, porque era como ovelha sem pastor. Eu e você, nós podemos ser felizes porque nós temos um pastor que nos conhece, porque nós somos as suas ovelhas e somos suas ovelhas porque ouvimos a sua voz. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Senhor Jesus, toma a nossa vida em tuas mãos, conduze nossas vidas.
Sê essa fonte no deserto das nossas existências. Reconduze-nos ao nosso deserto interior para ouvir a Tua voz, para escutar a Tua palavra, que ressoa dentro de nós. Que o nosso deserto interior seja justamente o lugar de onde brota uma palavra e de onde vem uma voz que nos guia. Guia-nos para essas fontes perenes do nosso batismo, que é a Tua presença interior dentro de nós, que é o Teu Espírito jorrando dentro de nós. Faz-nos contemplar também o Teu lado aberto na cruz como essa fonte que vai jorrando água para a vida eterna. Que, contemplando as Tuas vísceras de misericórdia reveladas a nós em Tua cruz, nós sintamos que a nossa vida tem sentido porque somos amados por Ti. Amém. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Pois bem, minha irmã, meu irmão, deixa eu ver quem é que está aqui participando dessa live aqui. Eu fiz um armengue aqui para poder o celular não cair, viu? Então quem é que eu tenho aqui? Eu tenho a Solange Reinhardt aí em Cruz das Almas, um abraço para você, um abraço para o Elma, Deus te abençoe, para Virtan, tá dando aqui um amém, agradecendo a Deus, né, por esse serviço que a gente presta. Um abraço para a Bia Cláudia Freitas, aí em BH. Bia gosta de plantas, né? Essa é uma apaixonada pelas plantas. Cuida bem de tuas plantas. Tem até um sitezinho, uma página só para postar as flores que cuida. Coisa boa. Isso é uma forma também, né, de virtualmente ir criando oásis, não é? E embelezando o olhar das pessoas. Um abraço para Lani aí em Ilhéus. Enquanto isso eu vou mostrando o verde aqui para vocês. Um abraço para Virtan aí, deixa eu ver aqui agora, para Virtan, fiquem aqui olhando essa coisa linda aqui. Para Rose Santos, um abraço para você. Para Bia Ângelo, para Gilza Câmara, Padre Edson Nascimento aí em Santa Terezinha. Um abraço para Jeane Reis, para Elisa Silva. Elisa, um abraço grande, minha conterrânea. Aí da Bela Vista também, né, se eu não me engano. Para Dinéa Flores, um abraço para Sônia Santos, para Ana Maria Barreto, em Nazaré, para Adriana. Um abraço para o Padre Juarez, para Gil Roger, Deus te abençoe, Solange, né, que já falei aqui. Para Tânia Andrade, um abraço para você. Um abraço para o Moringa Júnior. Aí, Moringa, tu que gosta aí, não é, de estar cuidando perto da natureza. Veja aí, que como eu nem sei como é que chama essa planta aquática aqui, qual é o nome dela. Então, para vocês todos, eu quero desejar um domingo abençoado, um domingo cheio de Deus, um domingo cheio da luz do Senhor, que a gente possa aqui, né, na beirinha dessa fonte, ver como ela está tão florida, não é? E agradecer a Deus. Em verdes pastagens, feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Um dia abençoado, um feliz domingo, cheio da paz, cheio da luz de Deus. Para você, minha amiga, para você, meu amigo. Estou vendo aqui saúde, Darcy, chegando aqui, Darcy Sampaio, para Joelma Andrade. Um abraço para você. Abraço, Frei Vander. Você está chegando, o vídeo está acabando. Se quiser, você dá uma olhadinha aí no final, né? Deus abençoe vocês aí na Diocese de Teixeira de Freitas, que está vivendo aí a alegria desse ano jubilar. Bênçãos, luz de Deus para todos vocês. Bom início dessa 16ª semana do Tempo Comum. Feliz Páscoa semanal. Fiquem com Deus.